Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual, e uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. E que possamos também abrir os nossos corações e envolver com todo carinho e gratidão o nosso irmão Rialdo, que nos trará as palavras do Evangelho desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva e que os lenitivos recebidos nessa noite possam permanecer até quando se for necessário. O nosso tema de hoje é sobre a primeira revelação dentro do Evangelho segundo o Espiritismo,
Sabemos que no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o lema principal é "Eu não vim destruir a lei". E é nesse capítulo que o Evangelho nos traz as 3 grandes revelações divinas, que a primeira é Moisés, a segunda é Cristo e a terceira é o Espiritismo através do Espírito da Verdade. E para que não pareça piegas e nem pareça, da nossa parte como espíritas, não cometemos aqui um pecado capital achando que o Espiritismo está acima da soberba, estamos acima de qualquer outra religião ou qualquer outra doutrina, que somos únicos, mas entendermos, para que possamos entender um pouquinho o porquê que o Espiritismo é a terceira revelação divina, através do Espírito da Verdade, quando foi codificado por Kardec, por isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente precisa entender um pouquinho de história, porque é impossível falarmos de Evangelho, e normalmente as pessoas, quando me perguntam, mas você é kardecista, e vocês do Espiritismo usam a Bíblia? A resposta é direta, não, nós não usamos a Bíblia, nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, neste primeiro capítulo, ele nos remete a Moisés e a Jesus, e não podemos nos esquecer que ambos eram judeus, ou hebreus para a época, não podemos esquecer disso. E é impossível, à medida que se estuda a doutrina, nós não resgatarmos principalmente o Velho Testamento, para que possamos entender exatamente qual o momento e porquê dos acontecimentos dessas 3 revelações, tanto da chegada de Moisés, quanto do Cristo, quanto do Espiritismo. Então, a gente precisa, para entender o Velho Testamento, e a gente se perde um pouco quando a gente começa a falar de Velho Testamento, porque entra muito nome, e eu vou citar alguns nomes aqui, e isso faz com que a gente volte 5.000 anos, nós estamos a 2000 depois de Cristo, vamos jogar mais 3 para trás. Nós temos 25 minutos para falar sobre isso, e eu vou procurar fazer isso de uma forma bastante sucinta e que eu seja bastante didático para que fique claro e a gente não se perca no meio da história. Então, muito tempo atrás, bem antes de Moisés, existem aqueles povos que viviam na região do Oriente Médio ou da Mesopotâmia, dependendo da situação da época da história que a gente está. Vamos chamar de Oriente Médio para a gente se posicionar melhor. Todos os povos que viviam naquela época, eles tinham um conceito de politeísmo, ou seja, o conceito de vários deuses. Não existia o conceito do Deus único. Se a gente puxar um pouquinho na memória, que a gente aprendeu, era o Deus do Sol, o Deus da Lua, o Deus da colheita, o Deus do vento. Então, essa ideia de politeísmo, de vários deuses, ela foi cultivada, ela parte desse princípio. E aí, tem um cara lá, um hebreu, chamado Abraão, que recebe Deus. Ele tem na verdade, hoje sabemos, ele tem uma mediunidade desenvolvida, e ele tem uma visão onde ele conversa com Deus, e Deus fala para ele, propõe para ele o seguinte: eu quero fazer uma aliança com você, e a minha aliança é baseada em uma única coisa. E ele fala, mas qual Deus é você? Ele fala, eu sou o Deus único, e a minha aliança vai baseada nisso. Se você se propagar a ideia do único Deus, que sou eu te garanto 2 coisas. Eu te garanto uma descendência próspera, ou seja, que a sua família vai ser grande e contínua, e eu te garanto uma terra prometida. E esse Abraão aceita essa aliança com esse Deus, pega a sua esposa, chamada Sarai, pega o pai, o sobrinho, e parte em busca da terra prometida. Em busca dessa terra prometida significa buscar algo melhor, procurar um lugar melhor. Parte da cidade que morava e vai em busca desse lugar melhor. O tempo passa, a mulher dele não consegue engravidar, e era normal naquela época, quando as mulheres não tinham essa certa fertilidade, cediam as escravas para que houvesse a descendência, a continuidade da família. E Abraão tem um primeiro filho com uma escrava, com essa serva, cedida e concedida pela mulher Sarai, e esse filho recebe o nome de Ismael. E aparece Deus novamente para ele e diz para ele assim, muito bem, você mostrou fidelidade e está em busca da terra prometida, mas eu também te prometi
a descendência próspera. Mas ele responde, mas eu já tenho a descendência próspera. Ismael cresceu, tem filhos, está, né, progredindo na sua descendência. E ele fala, não, você terá filho, você terá uma descendência com a sua esposa. E de uma certa forma ele ri, porque afinal de contas, naquele momento, a esposa já estava até velha. E para aquela época ela devia ter uns 40 anos, né? E ela já estava velha. E ele fala, mas até agora ela não teve filhos, como isso vai acontecer? E Deus fala para ele, crede em mim. Obviamente que isso é figurativo, não era Deus, era um espírito de luz, né, que existia todo um plano organizado para o desenvolvimento desse planeta. E ele, tá bom, obediente, continua seguindo, e realmente Sara tem um outro filho, ela engravida, ela tem um filho, e esse filho chama-se Isaac. Numa outra aparição, Deus fala para ele assim, eu preciso do sacrifício de algo muito difícil para você, eu preciso do sacrifício do seu filho. E ele, obedientemente aos princípios daquilo que ele tinha se proposto, filho único, porque o outro já tinha crescido, e não era o filho com a mulher, ele se propõe e fala, ok. E ele vai para o determinado local do sacrifício, prepara toda a fogueira, e ele está realmente disposto a colocar o filho, né, num dilema enorme, porque, poxa, como é que a minha descendência vai prosperar se o único filho que eu tive com a minha esposa vou ter que sacrificar? Mas ele leva isso a vias de fato, e no momento que ele vai fazer o sacrifício de Isaac, aparece um anjo e fala, basta, né? Não é necessário, nós estamos apenas testando a sua fidelidade a Deus, com Deus. E ele sai daquele lugar de preparatório do sacrifício e segue. Isaac cresce, Isaac tem filhos, né? E essa aliança se mantém, afinal de contas, ele mostra por 2 vezes já uma fidelidade enorme com Deus. E no momento que Isaac cresce e tem filhos, ele tem, na verdade, gêmeos, né? Os 2 se chamam Esaú e Jacó, sabemos a história. Esses gêmeos, embora sejam gêmeos, têm um primogênito, que é Esaú, mas que vem dessa primogenia para Jacó, né? Que sempre o mais velho, principalmente na tradição judaica, você tem um respeito muito grande por aqueles que são os mais velhos. E ele vem dessa primogenia, e Jacó passa a ser o patriarca de toda a história do povo judeu, praticamente logo na sequência de Abraão, que é o primeiro que desafia e que cria essa aliança com Deus. Muito bem. Jacó se casa, na verdade, ele se casa com 2 mulheres, mas ele vem a ter filho com 4 mulheres. E dessas 4 mulheres nascem 12 homens. Literalmente 12 homens. E aí a gente escuta na história bíblica que esses 12 homens, na verdade, é o que se chamam as 12 tribos de Israel. E por que se chama as 12 tribos de Israel e não as 12 tribos de Jacó? Porque quando havia uma transformação naquela época de comportamento, por exemplo, né, naquele momento, uma das grandes alianças que ele havia feito com Deus, que Abraão, que na teoria esse filho, esse é o avô de Jacó, né? Como havia se concretizado essa teoria, essa profecia, ou esse acordo dessa aliança com Deus, que a descendência seria próspera, porque Abraão tem Isaac, que tem Esaú e Jacó tem 12 filhos. Né? Então isso estava se confirmando, estava se concretizando. Essa transformação, essa fé, esse credo, né, de confiança, cria uma transformação. Então, para simbolizar isso, se muda os nomes. Então Jacó deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. Por isso que os 12 filhos chama-se as 12 tribos de Israel na Bíblia. É uma simbologia, mas o que isso representa, e eu vou fazer um parênteses, porque isso nos traz, e talvez a gente entenda um pouco da modernidade e da cultura judaica, né? O judeu hoje, até hoje, ele acredita que todo judeu
é descendência dos 12 tribos. Né? Por isso que é tão fechado, por isso que o grupo é sempre entre eles. Né? Porque aqueles que não fazem parte dessa árvore genealógica, na teoria não têm o mesmo sangue, então não têm a mesma pureza. Né? Então isso explica um pouco, né, esse comportamento judaico dos dias de hoje, e como eu falei, de 5.000 anos atrás, que vem vindo, né, essa pureza de raça. Muito bem. Acontece que eu vou puxar um pouquinho aqui, puxar um detalhe, que Deus fala para Abraão lá atrás: olha, eu te dou, se você me der o monoteísmo, ou seja, se você compartilhar a ideia de um Deus único, eu te dou essa descendência próxima e uma terra prometida. Essa primeira parte estava sendo cumprida, né? E Jacó, dentre esses 12 filhos de Jacó, e esse grupo vai se mantendo fiel ao monoteísmo, vai se mantendo fiel à crença de um Deus único, ok? Fora, não havia nenhum outro grupo daquela época que acreditava em Deus únicos. O povo hebreu era o único que acreditava. Aí vocês estão falando para mim, mas é um cara que virou 2, que virou 12, né? Obviamente isso é simbólico, porque vai tendo, né, as outras gerações. Muito bem. Jacó, ou Israel, desses 12 filhos, o 11º que nasce, né, recebe o nome de José. E esse José tinha uma mediunidade, uma habilidade, uma faculdade muito bem desenvolvida, que era uma faculdade de interpretação dos sonhos. Ele tinha provavelmente uma vidência. Né? E esse José diz para os 12 irmãos, falando assim: eu tive um sonho, que vocês um dia se curvarão para mim. Né? E os irmãos acham aquilo um absurdo, porque onde já se viu? Dentro de uma família pura judaica. Né? O cara é o 11º, vai falar que eu vou me curvar para ele, que talvez sou o mais velho, que eu sou o segundo? Jamais isso vai acontecer. E ele vai além, e ele fala: eu tive o mesmo sonho, só que dessa vez, além de vocês 12, o meu pai vai se curvar a mim, que é o Jacó, ou o Israel. E eles acham isso um absurdo. Mas acontece que, como um ser iluminado, esse José, claro, atrai o carinho maior do pai. Né? Jacó, Israel, tem um carinho muito grande por esse José, e isso cria uma certa inveja entre os 11 irmãos, embora Benjamim era o 12º, o menor, não estava tão envolvido a isso, mas entre esses irmãos isso se cria uma certa rivalidade. Muito bem. Um dia, eles estão lá pastorando as ovelhas, né? Jacó ou Israel, só para ficar claro para vocês, está com Benjamim, que é o mais novo, está com José, e os irmãos somem da vista dele, e ele fala para José assim: vai lá ver seu irmão. E ele vai ver o irmão, procurar os irmãos aproveitam que ele está sozinho, longe dos olhos do pai protetor, e traem, de uma certa forma, armam um plano para matar José. E um irmão mais velho fala assim: não, agora não precisa matar direto não, joga ele nessa vala aí, deixa ele aí, que o tempo, o calor vai matá-lo, e a gente esquece ele por ali. Muito bem. Nisso os irmãos vão embora, um outro irmão vira e fala assim: não vou fazer isso. Arranca ele da vala, está passando uma caravana, vende ele para uma caravana, mata um bezerro, suja de sangue as vestes e leva para o pai e diz: olha, uma fera do deserto o pegou, infelizmente ele morreu. O pai sente muito isso e a vida dele segue. Aquele garoto que foi vendido por uma caravana acaba caindo no Egito. E quando ele chega no Egito, ele é adotado, ele é recebido por uma família de egípcio, né, que prestava serviços ao faraó, e ele vira um escravo, um servo dentro da casa, e durante um tempo ele fica nessa convivência com essa família, até que a mulher desse egípcio, né, tenta seduzi-lo, ele resiste, e ela arma um plano, né, dizendo que ele tentou seduzi-la, e que ela que não quis. Que na verdade foi o contrário. Isso leva para a cadeia. E isso é a grande sorte dele.
ele vai preso por essa traição, né, amorosa aí com a esposa do servo, ele vai preso. E na cadeia ele começa a ganhar notoriedade, porque as pessoas têm sonho e ele começa a fazer a interpretação dos sonhos dessas pessoas. Isso logo se espalha e chega aos ouvidos do faraó. E o faraó manda chamar esse cara e fala: traz esse cara para mim que eu tenho uma pergunta para ele. E a pergunta é a seguinte: eu sonho várias vezes. Eu vejo 7 vacas gordas e vejo 7 vacas magras. Todas as vezes. E depois as vacas magras, elas estão todas mortas. O que você me diz disso? Ele fala: é simples. Isso significa que durante 7 anos, o Egito vai ter tudo em abundância. Vai ter alimento, vai ter água, não haverá misérias. E depois haverá 7 anos de tempos duros, de misérias, de pobreza. E o faraó fica impressionado, não só com essa informação, mas fica impressionado com tudo que havia de boato, e fala para ele assim: e qual é a solução disso? É simples. Durante os 7 anos de riqueza, vamos armazenar o que for possível. Vamos produzir o máximo e armazenar. Porque durante a miséria nós teremos no que nos sustentar. E, obviamente, ganha a confiança e ganha toda a preferência do faraó. E o faraó o transforma no administrador geral do Egito. Se para o faraó os deuses estavam no mesmo nível, abaixo dele estava José, né? Obviamente, passam-se os 7 anos de fartura, o Egito está abastecido, chegam os tempos de escassez, e os povos que estavam em volta vão pedir ajuda, né? Estamos passando fome. E se depara, alguns homens se ajoelham perante e falam assim: nós vamos pedir ajuda, mas por que eu tenho que te ajudar? Ele fala para esses homens: porque nós somos uma família grande, o meu pai já perdeu um filho, sentiu muito por isso, e nós somos em 11 irmãos. E ele falou assim: eu disse que um dia vocês se curvariam diante de mim. E os irmãos olham, e nada mais é do que José, o irmão que foi vendido, e que eles simularam a morte, e que foi vendido por uma caravana, hoje é o detentor praticamente está abaixo do faraó, é o administrador geral do Egito. Isso já foi motivo até, essa história já foi motivo até de peça na Broadway, né? Joseph Amazing Technicolor Dreamcoat, uma peça bem legal. Mas, enfim, independente de qualquer coisa, existia sempre entre esses caras a ideia do único Deus. E como José, neste momento, está abaixo do faraó, ele ganha o direito, né? Ele ganha a autorização do faraó de reunir as 12 tribos. Então ele vai em busca dos 12 irmãos, dos 11 irmãos, do pai, traz o pai para o Egito, e isso vai representando a primeira condição da aliança, que seria o quê? Né? A descendência, né, positiva, a descendência garantida. Ou seja, aquele povo hebreu está reunido num território egípcio que naquele momento era o melhor lugar do mundo, porque ali estava abastecido, o restante da região estava passando fome. E ele reúne as 12 tribos de Israel, os 12 irmãos, ele e mais os 11 irmãos, inclusive o pai, e ali se vive. Isso se passa anos, isso não tem nada a ver com Moisés ainda, isso se passa mais de 1.500 anos, mas o povo judeu se estabelece naquela região e a aliança se concretiza, né? Se reproduzem, até que se passou aí 1000 anos, o faraó fala assim: mas peraí, tem judeu demais nessa região aqui. Se esses caras são em número maior do que nós, egípcios, numa guerra, né, eles vão tomar conta. Precisamos dar um jeito. E aí escraviza o povo tudo de novo, começa em trabalho duro, né? A quantidade de judeus, de hebreus, é muito maior do que egípcio, até que tem um espertão lá e fala assim: é fácil acabar com isso. Vamos matar os nascidos do sexo masculino. Matando, né? Não tem problema, você acaba não dando a sequência. E um outro fator já começa nessa época, né? Isso
essa turma agora que eu estou falando não tem nada a ver com aquele José, tá? Ninguém mais nem lembra dessa história, nós estamos falando 1000 anos depois. Mas já existia um certo boato de que nasceria um Messias que libertaria o povo judeu, né? E nessa época, então, vamos matar todos os filhos homens, que não vai nem nascer nenhum Messias libertador, e que também não teremos problema de aumentar a quantidade de judeus, ok, de hebreus. Só que, nessa época, uma hebreia tem filho, com medo de que o menino fosse assassinado, ela coloca esse menino num cesto e empurra no rio Nilo. O rio Nilo que passava em frente o castelo ou a moradia do faraó, quem está ali próximo às margens do rio Nilo é a filha do faraó. E ela pega aquele cesto e tem uma criança lá dentro. E ela adota essa criança. Essa criança chama-se Moisés. Então, por uma organização planetária, por uma organização espiritual, a gente começa a entender, né, que nada foi por acaso. Que 1500 anos, lá na história, começando por Abraão, que passa por Isaac, que passa por José e que chega até Moisés, o povo hebreu, o povo judeu, é o único povo, até a história da humanidade, a acreditar num único Deus. Então, essa é um fato histórico, algo tão importante para a gente entender em religião, né, que faz toda a diferença quando a gente tem essa clareza. Porque se a gente voltar lá na história, onde a gente aprendia lá um pouquinho da história do povo egípcio, né, Osíris, o deus do sol, o deus do vento, você se remete para a Grécia, a mesma coisa, o deus da beleza, o deus do trovão. A ideia de politeísmo ela é muito grande no mundo, com exceção de uma única raça e milenar, o povo judeu, né? Por isso, e por que isso? Na verdade, por que o povo judeu está ligado a Jesus? Porque era uma organização da espiritualidade maior para que Jesus encarnasse justamente no único povo que fosse fiel, capaz de sacrificar o filho em nome de um Deus único, né? Então, a história de Moisés, que é a primeira revelação, vamos só dar uma sequência para a gente não perder o raciocínio. Moisés é criado, né? Moisés é criado como um rei, como um príncipe pelo faraó, né? A filha adota e ele é criado com todas as regalias. O povo egípcio naquela época é um povo evoluído na matemática, na engenharia, com conhecimentos da vida pós-morte, né? A gente tem toda a história do Egito aí, que enterravam os faraós com comida, porque iam comer do lado de lá, aquela coisa toda. E interessante, desculpem, e esse povo, e ele recebe toda essa regalia, toda essa educação de cultura. Então ele tem conhecimentos de estratégia, ele defende o Egito em muitas guerras, ele tem conhecimento de muita coisa. Então, um ser iluminado que veio preparado dentro do único povo que tinha 100% do conceito do monoteísmo, da crença no Deus único, e preparado com informação e conhecimento que para a época de tecnologias extremamente avançadas. Acontece que num determinado dia, ele começa com toda essa inteligência, com todo esse acesso à informação, ele começa a perceber, poxa, mas eu sou judeu, eu sou hebreu, e o faraó está escravizando o meu povo, né? O sangue da raça acaba pesando mais do que toda a educação recebida pelo povo egípcio. E, na verdade, não é por isso. Na verdade, é porque o senso de justiça, o senso de firmeza e de justiça de Moisés é a grande característica desse ser iluminado. E ele, num dia que ele está caminhando pela rua, um judeu está sendo totalmente maltratado por um egípcio, à base de chicotada, de espancamento. E quando ele vê aquilo grita dentro dele e ele vai, quando ele manda parar, tira o cara. Ele lá tinha o poder de mandar parar, ele era, na teoria, o neto do faraó. E quando as pessoas saem, ele mata esse egípcio, né? A revolta dele é tão grande que ele mata esse egípcio. E claro que isso cai nos ouvidos do faraó, e aí essa aliança está desfeita, né? Esse laço de família, entre aspas, foi desfeito, e ele passa a ser procurado pelo povo egípcio e o faraó. Ele se retira.
até que ele recebe, né, um chamado de Deus, e a gente sabe de novo que não é Deus, né, é a espiritualidade maior, dizendo: você tem condições e foi preparado para libertar o povo judaico, o povo hebreu. Você precisa assumir a sua decisão, a sua missão. E muito bem, ele tem um tempo retirado, e quando ele é chamado, e ele vai em busca da sua missão, que é tirar esse povo judeu, libertar o povo judeu do povo egípcio. E ele retira durante 40 anos, fica lá rodando no deserto, procurando a vida primitiva. E aí a gente vai fazer um parênteses, parar um pouquinho de história e fazer uma reflexão sobre esse momento, né? Quando você pega um povo que está escravizado, que está vivendo na miséria, que está sendo maltratado, não existe cultura, não existe conhecimento, as pessoas vão se tornando brutas, as pessoas vão se tornando apenas o instinto de sobrevivência. Você não pode fazer nada, você não pode lutar contra ninguém, que se não te batem, te matam. E é esse o povo que cai na mão de Moisés. E Moisés, com todo o conhecimento, com toda a preparação, entende que para liderar esse povo, né, é preciso rigidez, é preciso disciplina. Então, nós temos 2 momentos. A lei de Moisés, que todos nós conhecemos como os 10 mandamentos, né? E temos as ordenações de Moisés, né? Que são regras para controlar essa turma, né? E hoje não é diferente. Se não colocam aí as nossas leis, né, as pessoas um atropelam o outro, né? Se você não coloca a lei para andar de cinto de segurança, ninguém manda. Não põe multa, ninguém anda. E assim foi, né? Claro que um povo muito mais abrutalhado naquele momento, e Moisés, como líder, como estrategista, como um cara que sacava as coisas, estava muito além, e aquele povo foi durante muitos anos escravizado, e ele tinha recebido toda a informação de realeza, para administrar aquilo, óbvio, traz um Deus duro, um Deus punitivo, um Deus que... Porque se eu falo isso, quem é você que foi tratado a pão de ló? Ninguém obedeceria. Então ele desce, através do ato da mediunidade dos 10 mandamentos, e traz essas leis de forma muito dura, né? E todas as ordenações daquele momento de forma rígida, né? E diz, e tudo isso para preparar o povo judeu a receber a chegada de Jesus, que isso é a segunda revelação, né? E só para a gente não travar o papo, que eu já estou em cima da hora aí, qual a diferença de Jesus com Moisés, na verdade? Enquanto Moisés tem a lei de olho por olho, dente por dente, Jesus já tem a lei do fazer ao bem, né? De perdoar aquele que te bate. Se eu te ataco com o olho ou com o dente, eu te perdoo. Então Jesus vem com a missão de transformar. Eu não vim destruir a lei, eu vim fazê-la cumpri-la, né? Então, exatamente, e nós estamos falando de 1.500 anos de diferença um do outro, tá? Mas 1.500 anos, mais 1.500 anos anterior, são 3.000 anos que o povo judeu sempre cultivou a ideia de um Deus único. É por isso que Jesus nasce entre o povo judeu. Porque isso era preciso que isso acontecesse para que o trabalho de continuidade da evolução da humanidade se desse, né? E depois a gente vem com a terceira revelação, que é o Espiritismo. Porque quando Jesus quebra toda essa rigidez desse pai brutal, que cobra, que castiga, e traz o amor, e Jesus fala do Espírito Consolador, vem o Espírito da Verdade e nos faz entender a pluralidade das existências, né? Já devíamos estarmos melhor como perdão, já devíamos estarmos muito melhor de ter trabalhado sensação de vingança, a mágoa, a raiva. Isso, com certeza, seremos cobrados da espiritualidade e seremos cobrados até pelo progresso natural das coisas. Se a gente volta rapidinho em tudo isso que a gente conversou hoje, né, a gente começa a entender que é capaz de a gente achar... Alguns de nós ainda estamos vivendo na lei de Talião lá atrás, né? Qualquer discussãozinha no trânsito vira uma tragédia, né? E é bacana a gente falar um pouquinho sobre isso, para a gente entender por que os judeus ainda estão, né, tão firmes nesse propósito deles. Primeiro, por uma questão cultural, né? Foram
3.000 anos aí, de forma rígida, né, seguindo as orientações do profeta, né, de Moisés. E um outro conceito, quando Moisés liberta o povo da escravidão do Egito, né, ele diz que virá um profeta, né, um Messias prometido. Acontece que esse Messias, a ideia do povo judeu, e eu acredito muito nisso, é uma coisa muito pessoal minha, é que Moisés era um judeu que tem toda uma vida, uma educação como rei, um príncipe, e que abre mão de tudo isso por conta da raça, para defender os próprios irmãos, né? Então, esse conceito de que o Messias virá de uma realeza parte do próprio exemplo de vida de Moisés, né? Da condição de vida de Moisés, né? Então, para a gente perceber como a sabedoria divina e a espiritualidade maior, e com certeza a mão de Jesus, que é o governador planetário, né? Alguns livros dizem até que, né, essas conversas de Deus, né, com Moisés, na verdade, era o Espírito de Cristo, né, tendo o contato através da mediunidade com Moisés, porque era apenas a primeira preparação para nos prepararmos para que a gente tivesse um conceito um pouco diferenciado, né? Mas importante e que tem que ser respeitado dentro dessa tradição judaica é o conceito do monoteísmo. Isso é muito importante que respeitemos, né? Foi graças a essa cultura que a gente chega num Deus único, né? Se depois, com Cristo, a gente ganha o entendimento que a lei do talião, ou aquele Deus punitivo, se transforma num Pai amoroso, né, cabe-nos a entendermos que progredimos 1.500 anos, ou caminhamos 1.500 anos, e temos que receber informações. Se eu transformar essa simbologia rápida que eu acabei de falar aqui agora, nessa última frase, o que será da nossa tecnologia daqui 5 anos? Vamos transformar não 1.000, daqui 5 anos, né? A gente hoje não tem resposta e, de uma certa forma, até nos assusta, né? Porque hoje, outro dia eu estava num congresso e já falaram quantas profissões vão sumir daqui nos próximos 5 anos. Isso são profecias, ou pelo menos são alusões. Será que vão desaparecer mesmo? Que a tecnologia está muito avançada? Nenhum de nós duvidamos. E a gente não consegue enxergar o que vai acontecer conosco daqui 5 anos, né? Então, imagina lá para trás. Então é importante que a gente tenha essa cronologia dos fatos, esse entendimento, né, desses seres iluminados que tiveram essas missões diferenciadas, para que nós chegássemos hoje aqui, e estamos dentro de uma casa espírita, entendendo que estamos aqui simplesmente, não por castigo, não estamos sendo punidos, nada disso. Estamos apenas aprendendo, né? Também gosto de tirar o conceito do karma dentro do espiritismo, né? Eu acho que a palavra karma, ela cabia muito dentro do espiritismo há 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando o espiritismo estava começando, né, a ganhar uma visibilidade. Hoje, com o número de casas espíritas que temos, nós não temos mais karmas, nós não temos mais pesos, nós temos um caminho de progresso, onde precisamos aprender, né? Se chega na primeira série primária ou no pré, e a gente não conhece nem as letras. A gente passa a conhecer as letras, passa a formar as sílabas, passa a formar as palavras, passa a formar as frases, chegamos aos textos e chegamos aos livros. Tudo isso dentro de uma ordem cronológica, numa ordem pedagógica, de acordo com a capacidade intelectual e moral, né? Então, se Moisés traz a lei dura, a lei moral, Jesus traz a lei do amor, né? E o Espiritismo completa isso, nos mostrando que nada é punitivo, nada está fora do lugar. Estamos apenas num processo de evolução, de crescimento e de aprendizado. Que Deus nos abençoe a todos, que tenhamos um excelente final de semana e uma semana maravilhosa.
preenchidos pelo amor divino através das palavras que acabamos de ouvir, que possamos elevar as nossas vibrações em doações, entregando parte do amor que aqui recebemos aos desamparados, àqueles que não têm um teto, aos órfãos, nos asilos, aos doentes, onde quer que se encontre um irmão necessitado. Que possamos distribuir também por todo o nosso planeta, levando a paz, a harmonia e a serenidade àqueles corações que se esqueceram do amor de Deus, para que possam resgatar este amor, que os aliviará, trazendo-os de novo à vida plena, concedida pelo Pai Maior. Que possamos retornar aos nossos lares sob a proteção de nossa Mãe Maria, e que ao chegarmos, depositemos este amor nos corações de cada um daqueles com quem convivemos. Que Jesus abençoe a todos, tenham uma excelente noite e um ótimo final de semana. Sigam em paz.